Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite hoje à noite para a gente falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, uma parte específica do nosso trabalho que a gente fez esse ano em parceria com o IBPAT. Só para a gente passa aí tudo contextualizar como a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai falar da nossa atuação, informação como instrumento de representação política, depois a gente vai falar especificamente do perfil parlamentar e um pouquinho de reflexão no final para a gente fechar. Passa aí pra gente. Começando aqui, contextualizando um pouquinho sobre o que é a OCB, como a gente trabalha, quem a gente representa, né? Então, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a gente foi criada em 1969 e a gente representa hoje no Brasil quase 7.000 cooperativas. Cooperativas são entidades de autogestão, né? Então, os cooperados são donos daquele empreendimento, diferente de uma empresa que normalmente tem os donos, os sócios e os empregados dentro. As cooperativas um empreendimento, todos os cooperados são donos, né? Então vocês conhecem a Unimed, conhecem provavelmente aqui em Brasília o Cicobi, e são algumas das nossas cooperativas famosas aqui em Brasília, por exemplo. A gente tem hoje no Brasil, esses são os dados de 2017, a gente já sabe que em 2018 são em torno de 15 milhões de cooperados, e mais 398 mil empregos, ou seja, são empregados dentro das cooperativas, né? 15 milhões de cooperados e 400 mil empregos. E a OCB, ela representa, então, essas cooperativas, em termos de representação política, nos 3 poderes da República, nacional e internacionalmente. Então, a gente conversa tanto com o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, entidades parceiras, entidades internacionais, sempre trabalhando o fomento do cooperativismo. O que é o cooperativismo, como funciona, quais as legislações que a gente precisa, porque o modelo societário, tributário, contábil de uma cooperativa é sempre diferente de qualquer empresa. Uma empresa de grande porte, médio porte, uma micro e pequena empresa. Então, a gente precisa que a legislação esteja de acordo com o nosso modelo societário, e esse é o nosso trabalho. Então, a gente sempre mostra isso para as nossas próprias cooperativas, que muitas vezes elas têm dúvida. Mas o que vocês ficam fazendo em Brasília, né? Porque Brasília tem aquele estigma maravilhoso. As pessoas pensam, não, a contribuição da OCB vem de cada uma das cooperativas. Então, eu estou mandando meu dinheiro para Brasília, está indo para onde, né? Então, a gente sempre mostra para eles. Os 3 poderes estão aqui em Brasília, fazendo os normativos, as políticas públicas, que no final das contas afetam a vida de cada um dos nossos 15 milhões de cooperados, das nossas 7.000 cooperativas. E a gente está aqui na ponta, trazendo o que tem de impacto para eles, trabalhando isso com os 3 poderes. Cabe lembrar do... Tem outro microfone. Alô, alô? Só cabe lembrar que... Boa noite, pessoal. Eduardo, da OCB. Cabe lembrar que em cada um desses poderes a gente tem um fluxo de atuação permanente, né? Então, no Poder Executivo, a gente tem 2 cientistas políticos que ficam atuando no monitoramento em produtos de inteligência e de representação política junto ao Executivo, né? E para falar em dados, né, a gente se orgulha muito, é muito gratificante para a gente que a gente conseguiu estabelecer um fluxo de atuação também voltado a dados. A gente não faz só o monitoramento do Diário Oficial da União, mas a gente consegue mensurar quem é que mais caneta sobre o cooperativismo, qual é o órgão, quem é o responsável sobre o cooperativismo naquele determinado ministério, naquela agência. Hoje a gente sabe que tem em média 200 normativos por mês que tratam sobre o cooperativismo, isso no Poder Executivo, e para a gente dá muito orgulho assim, começar essa atuação lá na OCB de mapeamento, juntando o conhecimento de dados com a representação política. A assessoria parlamentar lá na OCB, ela se iniciou a Fabiola chegou lá em 2007, e só em 2015 que a gente implementou as ações no Poder Executivo, e elas já estão dando muito retorno para a gente, né? No Congresso Nacional, a gente tem hoje a gente até estava conversando sobre isso. No Congresso Nacional, a gente até estava conversando sobre isso hoje, a nossa base de monitoramento
quase 3 mil projetos de lei que podem interferir para as cooperativas, né? Tanto positivamente quanto de forma negativa, né? E aí a gente tem na nossa agenda institucional, que já está na 12ª edição, 40 proposições prioritárias, né? Dessas 3 mil, 40 que são propositárias, ou propositivas. E por fim, no judiciário, temos um mapeamento de milhares de julgados, né, por mês também, que a gente faz com essa ciência de dados, consegue mensurar e prestar contas para as nossas cooperativas. Isso. A OACB, ela é uma entidade de representação, né? Então ela foi criada pelas cooperativas. Então todo esse trabalho que a gente faz técnico de prestação de contas, ele vai muito para a base, para a gente mostrar para eles, está aqui como a gente utiliza o recurso de vocês, está aqui o que a gente está fazendo todos os dias em prol de vocês. Então a gente tem indicadores, a gente tem resultados, mapeamento de tudo isso em todas as nossas atividades. Hoje a gente vai mostrar uma parte específica, mas estava até conversando com a Shaira antes, falando que a gente tem isso em todas as nossas atividades, a gente acompanha isso de forma muito detalhada. Porque a gente se orgulha muito de dizer que a gente tem uma atividade profissional. Então o presidente da OACB, ele sempre fala que há 15 anos atrás as pessoas incomodavam muito ele, de que ele tinha que contratar um ex-político, um ex-isso, ex-aquilo, para fazer relações governamentais no Congresso Nacional, senão nada ia andar. E ele segurou e ele bancou uma equipe técnica. Então hoje nós somos 6 cientistas políticos, especificamente na equipe de relações governamentais. Então como é que funciona? A gente tem a gerência de relações institucionais, hoje eu gerencio, que tem esses 3 núcleos. O núcleo de relações públicas são 2 analistas, relações governamentais e relações internacionais é 1 analista. E a gente está contratando mais 1 agora. Então, relações governamentais, a gente atua no Poder Executivo e no Poder Legislativo. 2 pessoas no Poder Executivo, 2 pessoas no Poder Legislativo, e o Eduardo é o analista sênior, que fica tanto no Executivo quanto no Legislativo. E o Judiciário hoje, quem faz é a nossa assessoria jurídica, não fica dentro da gerência de relações institucionais. Então, as relações institucionais lá, ela realmente cuida de todas as esferas do relacionamento que a nossa entidade tem com parceiros nacionais, internacionais e com os 3 poderes. Pronto. Dessa vez foi um tiro só de 30 dias, né? E proibição de financiamento por pessoa jurídica, que de certa forma foi a regra legítima e legal, né, das eleições passadas, mas que dessa vez a nossa reforma eleitoral ela veio bastante restritiva à atuação de pessoas jurídicas nas eleições. E a gente se deparou com essa dúvida. Está aqui o cenário geral. E aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai garantir que os nossos cooperados, né, nossos 14 milhões de cooperados, eles tivessem acesso à informação, à prestação de contas da nossa bancada da Frente Parlamentar do Cooperativismo? Até você pode falar um pouquinho sobre ela. O que acontece? O que a gente sempre fala para as nossas cooperativas é que não importa o trabalho técnico, todo o trabalho técnico que a gente tem, se a gente fala com pessoas que não querem ouvir a gente, não querem ouvir nada sobre cooperativismo. Eu aposto aqui que se eu perguntasse quem conhece sobre cooperativa, poucos iam levantar a mão. Então a gente sempre trabalha que a OACB precisa ter esse trabalho técnico, mas a gente precisa ter no Congresso Nacional pessoas que conheçam minimamente o nosso setor, que acreditem no cooperativismo. Então, para eles poderem votar em pessoas que acreditam no cooperativismo, eles têm que saber quem são essas pessoas, né? Então, a gente tem hoje uma frente parlamentar, hoje não, desde a década de 80, uma frente parlamentar no Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que é muito forte, muito atuante e que dá suporte para as nossas ações no Congresso Nacional e no Poder Executivo também, trabalhando junto com a gente. Então, a gente precisa que os nossos cooperados, a nossa base, entenda quem são esses parlamentares. E é, claro, uma prestação de contas também do nosso trabalho e do trabalho deles, que muitas vezes eles não fazem essa prestação de contas, a gente faz. Chega no momento das eleições, lá na base, chegam diversos candidatos para bater na porta das nossas cooperativas falando: nossa, cooperativismo é a minha principal bandeira, eu amo o cooperativismo, fiz tudo pelo cooperativismo. É verdade? Não é verdade? Então a gente sempre precisa mostrar para ele quem são realmente as pessoas que atuaram a favor do cooperativismo e as pessoas que muitas vezes atuaram contra o cooperativismo. Votações, projetos de lei afetando a nossa legislação, a gente tem isso. Então a gente precisa mostrar para eles terem o quê? Um voto
consciente. Então, todo o nosso trabalho que a nossa diretoria pediu para a gente esse ano foi que a gente trabalhasse nas eleições com a questão do voto consciente. Não adianta só falar troca tudo, vota nulo, vota nisso, vota nesse, vota naquele. Se você é cooperado, acredita na cooperação como forma de vida, você tira o seu sustento dali, então você tem que votar em candidatos que conheçam e que acreditem na mesma coisa que você. E aí eles perguntam pra gente, tá, então quem são esses candidatos, né? E aí daí que vem o perfil. Mas, passa aqui? Bom, então, aí as eleições de 2018, o que a gente fez? A gente fez um pacote para as eleições de 2018. A gente fez as nossas propostas para a presidência da República, propostas para um Brasil mais cooperativo, 2019 a 2022, que estão sendo entregues, foram entregues para todas as campanhas, né? Mas agora vão ser entregues em mãos aos 2 candidatos do segundo turno, e depois a gente continua trabalhando esse documento com os ministros do novo governo. Cidadania e conscientização, a gente fez vídeos curtinhos, totalmente neutros, claro, nenhum partido nem outro, mas falando por que votar, como votar consciente, qual é o impacto do seu voto para o seu dia a dia dentro da cooperativa. Então a gente fez todas essas conscientizações, cards informativos que iam pelo WhatsApp, bem curtinhos, sobre voto, sobre, novamente, a Frente Parlamentar do Cooperativismo, tudo isso. E uma cartilha que chama Cooperativismo e as Eleições 2018, que era um resumo disso. E a parte de, tudo bem, eu me conscientizei, eu sei que eu tenho que votar em alguém que acredita no cooperativismo. Quem é essa pessoa, né? E aí entra a parte do perfil parlamentar. O nosso perfil parlamentar, ele não é novo, desculpa, essas são só algumas fotos dos diversos eventos que a gente teve sobre esse projeto Brasil afora para poder falar de eleições. Então a gente mostrava para eles como é que estava o cenário, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, os nossos materiais, e mostrava também o perfil que a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu acho que o que a gente está na moda hoje de falar de grassroots, né, de atuação junto à base, acho que a gente atingiu esse objetivo, né? A gente teve desde o Amazonas, Ceará, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, DF e por aí vai, né? Tivemos, eu acho que mais de 20 reuniões com a nossa base cooperativista. A gente acredita que essas lideranças foram disseminadoras do nosso papel como representantes do cooperativismo em Brasília e dos nossos representantes da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Bom, e passando um pouquinho para vocês sobre o perfil parlamentar, o Max até sugeriu o título do tradicional para o moderno, então a gente vai mostrar um pouquinho como a gente começou, é até vergonhoso, assim, né, como a gente era uns anos atrás, mas a gente melhora, então a gente pode mostrar, né. Mas, enfim, para que serve o perfil parlamentar, né? Para a gente poder mostrar o histórico e o trabalho desenvolvido por cada parlamentar que passa pelo Congresso Nacional em prol do nosso setor. Então esse é o objetivo do perfil, que você consiga congregar todas essas informações que muitas vezes estão na nossa cabeça, na cabeça de quem está acompanhando o Congresso no dia a dia. Esse deputado, poxa, ele é super parceiro do cooperativismo. Aquele deputado, nossa, ele não gosta do nosso setor, sempre atua contra, vota contra. E muitas vezes essa informação está só na nossa cabeça e no máximo na cabeça das nossas diretorias, né? E a nossa ideia é que isso esteja na cabeça de todo o cooperado. Benefícios são a transparência e a prestação de contas. E aí a prestação de contas é tanto a nossa quanto a do próprio parlamentar, porque a gente mostra os projetos de lei que a gente atuou, se a gente conseguiu, se a gente não conseguiu um avanço naquele projeto, e se a gente conseguiu o avanço, quem foi o parlamentar que apoiou, e se a gente não conseguiu o avanço, quem foi o parlamentar que impediu esse avanço, né? Então a gente deixa isso tudo de uma forma bem transparente. Aí a gente vai mostrar Injeção de conhecimento para a equipe interna da OCB. Sim. Cabe lembrar, gente, que mesmo sendo automatizado, tendo muita parte que foi feita direto do robozinho lá pro perfil parlamentar, a gente, como sempre, suou a camisa para fazer esse perfil, né? Querendo ou não, são 600 perfis, né? Cerca de 600 perfis. A base também pediu para a gente fazer outros perfis, né? de novas lideranças que estavam surgindo sobre o cooperativismo. E, querendo ou não, as informações sobre cooperativismo não tem robô que faça, né? Quem fez e quem colocou tudo, parametrizou tudo, foi a equipe da OCB. E depois desse mês que a gente botou nossa equipe inteira para gerir esses dados, né? Quando a gente acabou, no dia que a gente acabou, comentei com o pessoal, cara, olhei aqui na nossa planilha, olha que legal. Só na última legislatura, a OCB falou com mais de 300 parlamentares. Então, essa é uma informação que a gente não tinha,
que a gente conseguiu mensurar a partir de um produto que, na verdade, era para prestação de contas para a nossa base, mas que serviu, inclusive, para mensurar a nossa atuação. E outras coisas também, a gente conseguiu mensurar quantos parlamentares desses que a gente falou, quantos que já apoiavam a gente, quantos que não apoiavam, apoiaram uma vez, mais de uma vez, você consegue ter dados infinitos a partir de você ter juntado todo esse conhecimento em um local só. Bom, então a gente vai só fazer um contexto. A primeira vez que a gente fez isso foi nas eleições de 2010, depois a de 2014 e 2018. Então foi do Word para o PowerPoint para um sistema automatizado. Essa foi a evolução do documento. Pode passar. A gente gosta de fazer um paralelo com o nosso perfil, inclusive com a própria atuação da atividade de relações institucionais e governamentais, né? Em 2010, quando a gente fez o perfil, a gente chamou ele de Bíblia do cooperativismo no Congresso Nacional. Ele tinha essa grossura, assim, mais ou menos. Um perfil não sustentável que a gente imprimiu, parecia uma Bíblia, era um blocão assim, e que tinha um perfil de 1 ou 2 parlamentares por página. E que, inclusive, nessa época a gente foi vanguarda, apresentamos o perfil lá na reunião das confederações patronais, todo mundo gostou muito, né? Mas, de certa forma, vocês vão ver que ele era bastante rudimentar. Em 2014, a gente avançou bastante no nível de informações que a gente teve, né? Então, a gente já conseguiu parametrizar bem melhor as informações. Em 2018, conseguimos migrar para o nosso site do perfil. Então tá aqui o nosso perfil de 2010. Tem uma frase que diz que se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto é porque você lançou ele tarde demais, né? Então tá aqui, a gente tem um pouco de vergonha aqui, mas tá aí o Abelardo Lupion, bem galã de TV, novo. Bem galã de televisão na época que a gente fez, então ele era um Word enorme, que a gente ia preenchendo essas informações. Aqui vocês estão vendo mas como o Eduardo disse, normalmente, considerando suplentes, tudo, você pega 600 parlamentares, né? Então, se você errava você errava a tabela inteira, né? Porque era uma tabela corrida. Aí você digita um pouco, passa da página, aquela confusão. Mas estava aqui as informações mais básicas, porque aqui eram as informações básicas mesmo, e aqui, quando chegava na parte de baixo, a gente falava a parte do cooperativismo, né? O que eles fizeram ou não fizeram pelo cooperativismo brasileiro era o complemento. Depois a gente foi para o PowerPoint, então a gente aí dividiu só por estado, cada estado só tinha acesso ao seu estado, e a gente era um parlamentar por slide, né? Então São Paulo tinha 70 slides, mas tinha outros estados que tinham 8 slides, e era mais fácil o acesso. E a gente colocava aqui em cima a parte do cooperativismo, o que eles fizeram pelo cooperativismo, e informações gerais. O que a gente descobriu é que a nossa base, ela nunca quer saber só o que ele fez pelo cooperativismo, porque cada um tem os seus valores pessoais também. Então eles querem saber, tudo bem, mas ele defende sindicato? Porque eu gosto ou eu não gosto de sindicato, é uma questão minha. Ele votou a favor ou contra o Código Florestal? Nesse caso, as nossas cooperativas, que tem muitas, são agropecuárias, era uma formação muito importante. Mas para as que não eram, pode ser que eu seja ambientalista e eu quero saber, ou eu sou mais ruralista, eu quero saber. Então a gente sempre tem que dar um panorama geral daquele candidato, porque as pessoas querem saber mais sobre a vida dele e, claro, especificamente o que afeta o nosso setor, a gente também falava. E aí, quando a gente foi pensar em 2018, em todas as inovações, a primeira coisa que eu conversei com o Eduardo foi, a gente precisa, vem da necessidade muitas vezes a inovação, né? A gente passava 3 meses para conseguir fazer tudo isso, então era 2, 3 meses que a equipe ficava metade do dia focada só no perfil. Eu falei para ele, não é possível, hoje em dia as coisas já modernizaram, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais automatizada e a gente libera a nossa equipe para fazer toda a outra parte do nosso projeto das eleições que a gente precisa tocar. E aí a gente então pediu orçamento para algumas empresas para trazerem para a gente ideias de como automatizar. A gente mandou todo como era antes, o que a gente imaginava e tudo. Foram 3 empresas que responderam, 2, a única coisa que elas fizeram foi, a gente faz esse trabalho por vocês. Ou seja, eles iam contratar vários estagiários para fazer todo esse serviço de escravizados aqui pela gente, né? Simplesmente isso, não trouxeram nenhuma inovação. E aí foi quando veio o IBPAD e falou, não, mas isso aí, gente, é rudimentar, vamos modernizar. E aí eles vieram com a outra proposta de conseguir automatizar
e gerar uma plataforma muito mais interativa, além do que a gente estava imaginando, para o nosso perfil. E a gente pode mostrar. Então, a gente começa, é a capa, né? A gente conversou muito, porque a ideia inicial era a gente colocar disponível no site, deixar transparente mesmo, né, o nosso perfil. Mas a gente quis começar um pouquinho mais conservador, restringiu o acesso para só cerca de 300 lideranças cooperativistas, né, que eram as nossas lideranças nas unidades estaduais. A gente tem federações em cada estado, né, e para lideranças do cooperativismo na base, né. Então a gente liberou alguns logins. Esse acesso pode ser direto pelo site, ou pelo browser, né, no computador, ou pelo seu celular. Se vocês todos digitarem perfilparlamentar.somoscooperativistas.com.br, vocês todos vão chegar nessa tela. Só não vão ter a senha para acessar. Aqui está, quando você entra no perfil parlamentar, a primeira coisa que você vê é essa tela aqui, né? Eu vou deixar o GIF voltar. Mas a gente, com a nossa atuação de perfil, a gente criou uma metodologia que a gente conseguiu colocar 39 destaques do cooperativismo no Congresso Nacional, 89 parlamentares potenciais e outros 505 parlamentares, ou que não ajudaram, ou que atrapalharam o cooperativismo. Nosso cuidado de colocar outros também, a gente pensou em nomes transgressor, etc. Tivemos umas sugestões bem interessantes. Mas preferimos deixar mais... Então a gente deixou os que atuaram contra junto com os que não atuaram, porque quando a pessoa entra no perfil dele, ela consegue ver que ele atuou contra, mas a gente não separou eles. Como o Eduardo falou, a gente começou menor e a gente quer, para a gente entender a nossa base, como isso ia ser recebido. A senha, ela tá lá, se eu entregar a senha para outra pessoa acessa, então a gente ainda não sabia se isso ia chegar na mão de um parlamentar, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com os interesses e os próprios brios, né, de cada um. Então a gente tomou um pouco esse cuidado, a gente separou os destaques, os potenciais, e os outros ficaram outros mesmo. E a ideia também é que o perfil fosse super dinâmico, né, que a pessoa pudesse brincar, pudesse conversar com o perfil, né. Então, se a gente voltar aqui, dá para ver que você consegue analisar os parlamentares por unidade da federação, se eles têm a medalha de mérito cooperativista, que aí a gente colocou o nosso top 15 parlamentares que mais atuaram em prol do cooperativismo, e os da diretoria da FRENCOP também, que é a nossa frente parlamentar do cooperativismo, né? E aí isso muda aqui automaticamente, né? Se eu vou na medalha mérito cooperativista, só aparecem os 15 que realmente atuaram em prol do cooperativismo. Pode selecionar pelo estado, pelo nome direto ou pela nossa divisão, que daí todos os estados vão estar juntos. Ali também tinha a lista de parlamentares e as nossas outras publicações, né? Já entrando na capa, né, do perfil, a gente criou um perfil aí da Judite Maria, né? Perfil fake. Mas aí está o que a Fabíola falou, né? Das votações, se ele foi sim ou não, né? Isso foi uma coisa que a base pediu muito. Votações econômicas e votações políticas. Votou no impeachment. Votou sim, votou não. A gente não disse se sim ou não é bom ou é ruim. A gente só colocou ali que no impeachment votou sim ou votou não, porque eles querem saber isso sobre o candidato deles. Então essa é a página, digamos, das informações gerais sobre aquele parlamentar. Só a parte de grupos e interesses, né, que tem ali, que a gente ajudou com o IBPAD a fazer essa categorização. Grupos, sindicalistas, bancada ruralista, as diversas bancadas que a gente já usa como divisão, e aí a gente passou para eles e eles colocaram aí, né? Aí já indo para a parte do cooperativismo, né? Era importante saber se ele tinha vínculo com o cooperativismo na base, e aí a gente fez uma pesquisa ampla da nossa equipe, né? Foi no Google mesmo, procurando se o parlamentar ele tinha alguma notícia dele relacionada com o cooperativismo. Se ele era integrante da FRENCOP, as proposições de interesse, e aí a maior carga de informações são nas proposições de interesse. Aí que a gente colocou toda a capivara dele mesmo. Nessa proposições de interesse é que alguns parlamentares têm uma lista que vai até o final da página e outros não têm.
Então, atuou na medida provisória, número tal, atuou na aprovação da emenda número tal, que virou a lei número tal. Projeto de lei aprovado na comissão tal, ele foi o relator atuando a favor dos interesses das cooperativas. Na comissão tal, ele atuou contra, divergente, a gente colocava divergente aos interesses das nossas cooperativas. Então, a gente colocava todos os projetos de lei, todas as medidas provisórias que aquele parlamentar atuou e qual era o perfil, se ele atuou a favor do que a gente entende como positivo ou contra, divergente ao que a gente entende como positivo. E aí são muitas informações. Alguns parlamentares, que são esses top 15, vão ter muitas informações, outros vão ter menos. E alguns vão ter as informações, mais de uma informação que eles atuaram divergente ao nosso posicionamento. A parte de discurso é uma das que mais chama atenção, né? Porque com a ajuda do IBPAP a gente criou uma nuvem de palavras do que o cara falava no plenário, né, da Câmara dos Deputados. Então dá para ver se ele pautou o cooperativismo durante o mandato dele ou não. Total de discursos sobre o cooperativismo. Também tinha essa possibilidade. Esse, na verdade, é até um parlamentar real, mudou o nome, mas é um parlamentar que a gente consegue ver que a parte de cooperativismo dele é enorme. Então, é um parlamentar que no plenário fala muito de cooperativismo. Isso é interessante para a gente fazer as nossas análises. A parte de mídia, né, que a gente coloca todas as notícias que citam o parlamentar e as suas redes sociais, o Twitter, né, no caso. Ali está o exemplo, é o nosso Twitter, mas na verdade é o Twitter do candidato que vai aparecer, do parlamentar, desculpa, que vai aparecer ali. Outra parte muito bacana, vamos lá, ops. Esse BI aí, gente. Acaba acabando. Do mal. Outra parte também que saltou aos olhos, que a gente conseguiu fazer com o BI, foi a parte de eleições, né, em si. A gente conseguiu botar um mapa do estado, de cada parlamentar, onde ele era mais votado, onde ele tinha mais frequência, os municípios, né, as porcentagens de votos dele em cada município e a presença das cooperativas nesses municípios, né. A parte laranja é onde o parlamentar teve mais votos e os PINs são onde tem cooperativas perto. Então a gente consegue ver, se você passa a mão no PIN, você consegue ver o nome da cooperativa e a gente consegue saber que cooperativa está na região onde o parlamentar é mais votado e que cooperativas não estão. Então a gente consegue identificar quando a gente quer, por exemplo, fazer algum tipo de conversa, uma pressão um pouco maior, que a gente precisa trazer alguma cooperativa da base para falar com aquele parlamentar, a gente consegue, por esse mapa, saber quem é a cooperativa que é atuante na região onde o parlamentar é mais forte em votos. E a gente consegue dividir de acordo com os nossos setores, né, que a gente tem, e a gente consegue ver isso direto no mapa. Nessas eleições também foi possível a gente mapear aquelas empresas, né, e se tinha cooperativa que tinha doado para aquele parlamentar, né? Na próxima já não vai. Na próxima já não vai dar. E por fim, gente, era uma parte também que foi super demanda na nossa base, era a parte de ressalvas. Se o parlamentar era ficha limpa mesmo, né? Ou se ele tinha algum processo em andamento, tanto na Lava Jato, quanto em outros processos nos tribunais superiores, né? E aí a gente fez uma ampla pesquisa também, e aí, como a gente não tem esses dados consolidados ainda públicos, a gente teve que fazer da nossa equipe também, foi algo que deu bastante trabalho pra gente, né? Mas que valeu a pena, porque hoje o que o cidadão quer saber também é se o cara tá limpo, né? Nas eleições. Beleza. Aqui é só para mostrar que a gente tem toda a nossa parte de gerenciamento, né? Isso não fica com acesso para a nossa base, mas a gente pode cadastrar novos parlamentares, entrar com as informações deles ali.
A gente pode cadastrar novas pessoas para terem senhas. Então, é um sistema que é muito rápido, muito fácil da gente conseguir inserir informação, retirar informação também e extrair. A gente agora está começar para o ano que vem trabalhar nos relatórios, né? E aí extrair os relatórios dali e a gente manter o sistema sempre atualizado. E cabe lembrar também que, apesar de dele conseguir ser utilizado tanto do computador quanto do celular, tem um local ali que dá para alguma liderança cooperativista, se ela quiser, puder imprimir, né? Aí sai um relatório em 2 páginas com um resumo. De cada parlamentar ele consegue. Eu estou indo para uma reunião agora com um parlamentar X. Eu imprimo ali, tem 2 páginas que resume tudo que está aqui. E aí qualquer pessoa, qualquer uma das nossas lideranças, ou a gente mesmo, o nosso presidente, pode imprimir para se preparar antes da reunião. Então, assim, em relação ao perfil, era isso. A gente fez um histórico para mostrar para vocês também que não surgiu a ideia do nada. Ia ser muito bonito se a gente só apresentasse aqui o site, olha que maravilhoso, não foi difícil construir. Ele foi, assim, construído realmente durante anos, a equipe trabalhando isso sempre só na época das eleições, e que é a diferença que a gente quer fazer para as próximas eleições. Então, o que a gente tem conversado com o IBPAD é que a partir de agora, virando o novo Congresso, a gente já vai mudar os parlamentares, inserir os novos, e a gente vai inserir as informações em tempo real. Então, nossa equipe vai inserir todas as informações sempre no site. Aconteceu isso agora, eu já consigo do meu celular inserir essa informação. E os relatórios que a gente vai trabalhar, eles vão conseguir, em vez de a gente trabalhar da planilha de Excel para o site, a gente vai trabalhar do site para a planilha de Excel. E a gente consegue tirar todos os relatórios, todos os números, como o Eduardo falou, quantos parlamentares a gente já conversou, com quantos parlamentares essa conversa funcionou ou não funcionou, quantos parlamentares que a gente atua, que realmente tem foco no nosso setor, quantos não tem foco no nosso setor, e a gente consegue tirar todos esses relatórios a partir das nossas planilhas. A gente quer a partir do site em tempo real e não de 4 em 4 anos, como a gente estava fazendo antes. Então, só seguindo para o final da nossa apresentação, gente, o que a gente considera como oportunidades e desafios para os próximos anos, né? Em relação ao perfil parlamentar e em relação à nossa atividade de relações institucionais e governamentais, né? Primeiro deles, gente, não é só fantasia, né? Para a gente sair de uma planilha dessa para um perfil parlamentar uma plataforma, né, de BI, também é um projeto bastante desafiador, que a gente teve que se planejar desde o ano passado. Os orçamentos a gente pediu em outubro do ano passado, né, para conseguir chegar nas eleições com o produto finalizado. A gente entregou o produto em junho, julho? Junho, mais ou menos em junho. Então a gente começou a trabalhar nele em fevereiro. De fevereiro, a nossa proposta era entregar em maio, e a gente entregou em junho, porque muitas das informações a gente mesmo não imaginava que ia demorar tanto para a gente buscar. Então a gente pediu os orçamentos em outubro, aprovou o orçamento, fez o contrato com o IBPAD em fevereiro e entregou o produto em junho. A primeira dificuldade ou desafio, né, num projeto como esse, que é um projeto de BI e que é um projeto transversal, né? A gente tem que lidar com diversas áreas. A gente tem que lidar com a equipe que a gente contratou, nossa fornecedora, tem que lidar com a nossa equipe de comunicação, com a nossa equipe de tecnologia. Então, existe aí uma dificuldade aí da gente conversar entre as equipes, né, para a gente chegar a um denominador comum, né? Felizmente, a gente conseguiu transpassar bem por esse desafio. Segundo, tratamento e parametrização dos dados, né? Não tem para onde fugir. Tem coisa que é planilhado mesmo e que daí que surge os nossos dados bonitinhos ali, né? Outros vêm do site da Câmara, do site do Senado, do site do TSE, automaticamente, né? O robô puxa e já joga outros, ele puxou da planilha e alguém preencheu a planilha, né? Então, é diferente. E por fim, o que a gente já tinha falado de necessidade de organização e planejamento prévio, né? E aqui o nosso último slide é um slide mais de reflexão da gente começar o debate, né? E para o futuro, né? A gente acha que a gente fez um trabalho bastante gratificante, inovador, mas que em termos de tecnologia da informação, a gente já está até ultrapassado, né? Eu acho que a gente tem que evoluir ainda nas métricas,
na metodologia de avaliar a atuação das relações institucionais, né? Como que a gente consegue saber o nosso nível de desempenho, de resultado, a partir das ferramentas de BI, né? Que vão ser nosso grande instrumento para isso nos próximos anos, né? E pensar também um pouquinho de como que a gente vai mudar o eixo da nossa atuação, né? A gente vê que cada vez mais a nossa atuação está ligada não só ao front nas comissões e no plenário, né? Mas cada vez mais com o tratamento de ideias, né? Ideias com a nossa base e com os próprios parlamentares, né? Com o fim das doações de campanha por pessoas jurídicas, né? Como convencer parlamentares? Como entender o que eles esperam das pessoas jurídicas, né? Das empresas, das entidades de representação. Então, eu acho que para o nível atual, para esse ano de 2018, a gente teve um resultado bastante satisfatório. A gente teve mais de 50% da nossa frente parlamentar do cooperativismo eleita ou reeleita ou eleita para outro cargo, né? Ou no legislativo ou em governos estaduais. Isso é gratificante, a gente vê que pelo menos um pouquinho a gente pôde auxiliar os caras que defenderam a nossa bandeira de forma legítima e representativa no Congresso Nacional. E o perfil ele é um exemplo, né? A gente trouxe ele como exemplo do que a ciência de dados pode ajudar na atividade de relações governamentais e institucionais. E a gente quer trazer isso para vários dos nossos outros projetos e produtos que a gente tem dentro da nossa entidade. Quanto mais a gente consegue automatizar, mais tempo a gente tem para fazer o trabalho que não pode ser automatizado, né? Então, é uma frase até da Marta Gabriel que trata muito disso, os robôs só vão roubar os empregos das pessoas que fazem o que o robô pode fazer, né? Trabalhos robotizados. Então, quanto menos o nosso trabalho é robotizado, a gente deixar o robô fazer a parte que é robotizada e a gente poder fazer a parte de análise, de atuação, de negociação, de conversação. Esse tem que ser o nosso foco. E a gente entende que o exemplo do perfil ele é um exemplo de engajamento. A gente consegue tanto engajar a nossa base, de conhecer o que a gente está fazendo aqui, o que está mudando a vida deles nos projetos que a gente atua, e a gente também consegue engajar o parlamentar, porque ele sabe que ele tem uma prestação de contas mesmo que ele não queira. Então a gente teve um exemplo de um parlamentar que foi em uma das nossas unidades estaduais, falou, não, eu queria pedir um apoio, vocês conversarem com as cooperativas, lembrarem eles de todo o meu trabalho no Congresso Nacional, pedir um apoio de voto e tudo, e aí o presidente da unidade falou assim, não, senhor, fica tranquilo, vou te mostrar aqui, a gente tem um perfil, a gente coloca tudo que o senhor fez a favor e fez contra, e isso vai chegar na mão de cada uma das nossas cooperativas aqui do estado do Paraná. Aí ele falou assim, estão pensando bem? Melhor não. Então ele discretamente ele falou, não, mas talvez, então eu pensei que você só ia falar, porque sabe como é que é, votação de plenário, não é bem assim. Então assim, a gente engaja os parlamentares para eles saberem que eles não estão fazendo isso escondidos, a gente está mostrando cada voto que eles dão contra ou a favor do nosso trabalho. Essa ferramenta ela serviu para, inclusive, respaldar a nossa atuação de representação política, né? Então, exatamente como a Fabiola falou, quando a gente teve algumas tentativas de fronte, de apoio e tal, não sei o quê, o nosso apoio está aqui, né? E a gente fez de forma legítima e representativa. Isso. Então, a gente agradece, o nosso site é somoscooperativismo.com.br, tem vários outros materiais do trabalho que a gente faz em relações governamentais e institucionais, e tem uma página específica só sobre cooperativismo e as eleições, que tem todos os materiais que a gente fez para as eleições, se alguém tiver interesse de conhecer. Obrigada. Obrigado. Bom, queria até pedir perdão. Nessa rodada a gente não vai fazer assim, mas na próxima eu peço para que todo mundo tenha caneta e uma fichinha, escrevam as perguntas nessa fichinha que o Rafael, que no momento não está aqui, vai coletar para a gente poder fazer. Nessa rodada eu peço que, se alguém tiver alguma pergunta, faça nominalmente para o Eduardo, para a Fabiola, perdão. Alguém? Obrigado, boa noite. Eu sou Samuel Lano, sou o Ronaldo da Flipmod. Primeiro, parabéns, sensacional o que eu acabei de ver aqui. A gente fez um esforço enorme setorialmente, a gente não chegou nem perto do que vocês
Fizeram, então, parabéns, fantástico, achei. Eu queria saber se vocês tiveram algum... O que foi o nosso maior entrave? Medo de a gente ser acionado por TSE. Vocês chegaram a fazer algum questionamento? Como é que foi essa evolução de vocês para vocês chegarem até onde vocês chegaram? A nossa diretoria, ela foi muito ousada. A gente teve, sim, algumas preocupações em relação ao TSE, por isso que a plataforma foi fechada. A gente tomou cuidados para não poder cair em nenhum item do que a legislação proíbe. Então a gente tinha, como eu falei, todo esse projeto por trás. E o projeto Cooperativismo e as Eleições, ele era focado no voto consciente. Então a gente construiu uma história, desde a cartilha, e a cartilha ela traz de forma resumida o que a legislação fala, o que você pode e não pode fazer. Você pode distribuir santinho dentro de uma cooperativa? Não. Ah, mas eu posso chamar os candidatos ao governo estadual, a deputado estadual, deputado federal, dentro da minha cooperativa para apresentar as propostas dele? Pode. Então a gente destrinchava isso na cartilha, a gente trazia os vídeos, os cards, e foi construindo uma história do voto consciente. E isso aqui são informações todas públicas. Todas as informações são públicas. Apesar de a gente ter selecionado esse projeto de lei, aquilo tudo isso podia ser comprovado. A nossa única preocupação foi a questão dos destaques, a gente ter selecionado os destaques. Mas, como a gente selecionou isso também tudo com embasamento, a gente, com metodologia, que está exposta no site também, a nossa metodologia, a gente ficou um pouco mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, a diretoria optou por não fazer o site público exatamente no ano das eleições. Então, esse ano ele foi fechado e a nossa ideia é estudar para que ele passe a ser público e aí, se ele for público desde agora, nas eleições não tem problema. Então, essa é a nossa ideia. Mas o jurídico ficou do nosso lado bastante. A gente teve tanto cuidado nos detalhes, né? O nosso perfil ia chamar perfil de candidatos. Até nisso a gente ficou com cuidado, com preocupação e voltou para um perfil parlamentar. Porque aí você troca um pouquinho a essência da questão e vira uma prestação de contas, né, de todos os parlamentares. Tivemos o cuidado de fazer de todos os parlamentares, né? É outra coisa, né? Quando você um dia na Câmara, a gente fez o perfil dele. Então, se a gente fosse questionado, a gente não foi. Se a gente fosse questionado, era um ponto de defesa muito grande, né? Tá aqui uma metodologia que respalda. E a gente, realmente, a nossa diretoria, ela acreditou muito. A nossa diretoria é muito focada na área de relações governamentais. Eles gostam disso. Então, a gente também explicou para eles, ser acionado não é a mesma coisa que ser condenado. Então, assim, o TSE, ele vem, ele quer saber, alguém poderia falar, olha, eles estão fazendo isso, e o projeto como um todo, que tomou os estados, a gente teve diversas cooperativas fazendo grupo de WhatsApp para discutir voto consciente, revistas falando sobre isso, programa na TV local, né, porque lá na base é diferente. E a gente estava bem preocupado, a gente falava isso sempre para os nossos diretores. A gente pode ser acionado, mas a gente vai estar aqui com todos os nossos passos para comprovar que a gente não fez nada de errado, porque a gente realmente não fez. Então a gente estava preparado para, inclusive, se fosse acionado, a diretoria já sabia que era só um primeiro passo, mas que a gente conseguiria reverter isso com as nossas explicações e comprovações. Mais alguma pergunta? Talvez seja até um momento de compartilhador. Eu sou Eduardo Galvão, sou Relações Governamentais da ABMAC e sou professor do MBA daqui do IBMEC. Fabiola, eu acho que o setor de vocês é bem parecido com o meu, assim, número de associados e diversidade de temas e de conflitos entre associados, entre câmaras, entre subsetores. Para a gente é um desafio muito grande consolidar posições, principalmente agora que o ritmo do Congresso está muito mais acelerado, então as coisas acontecem mais rápido e você tem um tempo menor para consolidar posições e dar resposta àquela proposição. E é realmente desafiador para a gente conseguir consultar e ter um input técnico em tempo hábil de você consolidar aquilo ali, dar um retorno ao parlamentar para defender uma determinada posição sem atropelar interesses, às vezes interesses divergentes que tem dentro da mesma instituição. Como é que vocês trabalham esse Vietnã de informações? Não é fácil. Você falou bem, a gente trabalha em todos os setores e tem divergência algumas vezes entre os setores. Não tem sempre. Então, assim, a gente puxou a sardinha para o nosso lado, a gente mostrou a nossa equipe,
mas junto, trabalhando com a nossa equipe, a gente tem uma equipe técnica, então tem especialistas em cada um desses setores, a gente tem uma equipe jurídica, que é especialista no modelo societário cooperativista, tributário, contábil, e então essas pessoas, eles têm grupos. A gente, na nossa governança da OCB, a gente tem grupos de cada um dos setores, conselhos consultivos, que a gente chama, de cada um dos setores. E ali a gente tenta ser muito jogo aberto. Para você isso te incomoda? Te incomoda o quê? 10%? Para ele isso é 80% de melhoria. Então, vamos equilibrar, naquele outro a gente organiza. Então, e a gente tem essas redes prontas, a gente conversa muito rápido com eles. Quando não dá para conversar com uma maioria, a gente tem o nosso técnico, que conhece muito, e ele vai ligar para um ou dois que ele sabe que são especialistas naquele assunto. Então, é muito um trabalho de rede. É a governança que está pronta para os momentos mais longos. Então, como o Eduardo falou, dos nossos 3.000 projetos, a gente todo ano publica uma agenda de prioridades, que a gente entrega para os parlamentares. Lá tem 30, 40 projetos que tem o nosso posicionamento, o que a gente quer, o que a gente não quer. Essa é construída com mais tempo, com essa governança, esses conselhos que a gente tem. Agora, as redes são para o acionamento rápido. A gente teve um caso recente, que foi a questão dos caminhoneiros. A gente tem cooperativas agropecuárias que faturam 10 bilhões de reais por ano, e a gente tem cooperativas de transporte rodoviário de cargas, que tem 2.000 associados, uma das maiores empresas, mas é uma cooperativa, né, de transporte rodoviário de cargas. Então, a questão da tabela de frete foi um problema, e a gente está fazendo reuniões atrás de reuniões com eles para chegar numa posição comum. Mas enquanto a gente não chegou numa posição comum, a gente ficou em cima do muro. Mas é raro, até que pra gente, assim, a gente consegue no diálogo, na governança que a gente tem, a gente consegue chegar nesses posicionamentos comuns mais rápido do que a gente vê outras empresas chegando. Talvez eu vou puxar a sardinha mais para o nosso lado, seja a cooperação, né? Boa noite. Primeiro, parabenizar, né, pela iniciativa. Eu sou Marie Freitas, estudante da Católica e da UNB e colaboradora na ABRIG. E você comentou que a expectativa é que esse sistema seja aberto, né? Você acredita que antes de 2022 isso vai ser possível ou é um projeto realmente a longuíssimo prazo? Obrigada. Então, isso depende da nossa diretoria, né? Mas a gente tem a proposta de que em breve ele seja público, nem que seja uma parte dele. Então, que a gente tenha uma parte para acesso, né, com senha e uma parte pública. Então, a gente está estudando várias possibilidades e para a nossa diretoria aprovar. Mas da nossa parte, o sistema, como vocês viram, ele está pronto. A gente só precisa alimentar ele constantemente. E aí a gente tem alguns planos para o ano que vem de criar um observatório de tudo que a gente realiza no Congresso Nacional, e criando um observatório, que é uma questão mais acadêmica, mais técnica, você consegue vincular isso e tirar um pouco isso da pessoa jurídica, da OCB, como se a gente estivesse, enfim, dando alguns encaminhamentos. Então a gente está pensando em formas de fazer isso. A Organização das Cooperativas lá dos Estados Unidos, é um case de sucesso, ele já tem esse perfil aberto. E aí eles têm... É porque lá a cultura é bastante diferente, né? Eles são bastante patriotas, são bastante antenados também em relação a essa questão, e para eles não foi difícil transcorrer essa barreira. Para a gente quer estar bastante, digamos assim, certos da nossa metodologia. A gente acha que a nossa metodologia tem cada vez mais a avançar, né? A gente passou por a cada 4 anos a gente passa uma barreira, mas a gente quer avançar ainda mais e conseguir uma metodologia que consiga quantificar realmente os que mais atuaram, os que menos atuaram. A gente tem no Brasil alguns casos de observatórios que já são abertos, como por exemplo a Confederação Nacional dos Municípios, eles já colocam os representantes lá abertamente, na forma de observatório. Porque a gente vê que normalmente são informações mais restritas. Então essa dos Estados Unidos, eles colocam, principalmente os parlamentares que atuaram a favor, eles colocam lá um resumo, não são todos. O observatório da CNM, eles focam mais nas votações em plenário. Então, assim, a gente vê que tem recortes.
E a gente tem muita informação sobre esses parlamentares e muita informação sobre a nossa atuação, que a gente publica no nosso relatório de gestão, nos nossos relatórios todo mês, isso que eu estava falando de indicadores, quantos projetos a gente atuou, quantos projetos a gente impediu que forem, ou emendas, projetos, enfim, que fossem aprovados, que são negativos para o cooperativismo. Então a gente tem uma série de dados e a gente tem que estudar quais que a gente coloca aberto ao público e qual que a gente não coloca. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabíola.